Bom dia, louvado seja Deus essa manhã de sábado. Estamos iniciando o programa Estrela da Manhã, um programa, sabe, amados, que é dirigido por Deus para a tua vida, viu? Por isso, saiba que aqui tem uma palavra especial de Deus para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, André, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Né, Fernanda? E hoje nós temos uma novidade aí para os nossos ouvintes. Nós temos agora você tem como falar com a gente ao vivo pela internet, você sabia? Através do MSN. Portanto, você que tem internet em casa, está conectado aí no MSN, anota aí, programa Estrela da Manhã, @hotmail.com. A Miriam tá lá ao vivo, Fernanda, você sabia? Nossa, que bênção, glória a Deus. Para pegar lá os pedidos de oração, para aconselhar, para conversar. Por isso, você está convidado a participar hoje desse bate-papo com a Miriam, né? Ouvir o nosso programa e conversar com ela também, viu? Glória a Deus. Então, vou passar novamente. É programa Estrela da Manhã, @hotmail.com. Louvado seja Deus. Amém, E as pessoas já podem ir ligando pra gente, né, Fernanda? Com certeza, ligue pra gente, 3486-3755 e o 37134897. Isso mesmo, liga pra gente, você que não tem internet, mas quer fazer seu pedido de oração. Verdade. O sistema pelo telefone continua de pé, Amém. viu? Tá lá as nossas amadas, Sueli, irmã Terezinha, a Silvana, um time de Deus, assim, de Verdade. mulheres para realmente te atender com carinho, te passar uma palavra se for necessário. Por isso, ligue pra gente, 3713-4897, 3486-3755. E você que tá na internet, programa Estrela da Manhã, @hotmail.com no MSN. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui um salmo. Vou ler o salmo de número 3. Que diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção, louvado seja Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa nessa manhã, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida nessa manhã. Né, se de repente você está aí numa situação difícil, né, seus adversários têm se multiplicado, né, como diz aqui o salmista Davi, né, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Mas saiba que, sobretudo, Deus é contigo, que a bênção dele é sobre a tua casa, né? E que ele colocará você aí numa mesa, né? Diante da presença dos teus inimigos. Oh, louvado seja Deus, viu? E você será exaltado, filho de Deus. Portanto, você querido que está aí, que sintonizou agora, você está no programa Estrela da Manhã, um programa da comunidade evangélica Um Novo Tempo, um programa maravilhoso, que a gente sente realmente a presença de Deus aqui falar com a gente nessa manhã. Você que está precisando de uma oração, ligue para a gente no 3713-4897, 3713-4897, ou em qual outro, Fernanda, a pessoa pode ligar? 3486-3755. Glória a Deus. Fernanda, você ora? Oro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua presença. Pai, que o Senhor abençoe cada ouvinte, Senhor, cada vida que está ligado conosco esta manhã. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha, Pai, multiplicar cada dia mais na vida dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queremos pedir, Senhor, que se abençoe cada um deles, Senhor, nós profetizamos, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda sorte de bênçãos, Pai. Ô, Senhor, venha, Senhor, com o teu renovo, com a tua restauração sobre a vida de cada servo teu, de cada serva tua, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Espírito Santo, já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar rapidinho aqui novamente os telefones, 3713-4897, 3486-3755. Você que está pela internet aí, programa Estrela da Manhã, @hotmail.com. Mande o seu pedido de oração, nós queremos orar por você. Glória a Deus, nós queremos mesmo a tua companhia aqui com a gente, viu? Agora a gente vai pedir um louvor.
Tá? E logo mais nós voltamos e a gente quer a companhia da pessoa, né, Fernanda? verdade, não é pra irmãos. deixar nós duas aqui, né? Com certeza, irmão. Uma bênção. Agora tem o MSN, olha que bênção. Você pode estar conversando com a irmã Miriam ali. Vai, pede sua oração, esteja ligando também para nós. Você bênção na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Fica com Santo louvor teu e nome, já glória a Deus. Você está aí no programa Estrela da Manhã da Comunidade Um Novo Tempo. Que louvor maravilhoso, né, Nossa, Fernanda? muito lindo, viu? Muito Olha, lindo mesmo. realmente capricharam, gostei muito, louvado seja Deus. Vamos passar agora os nossos endereços, tá? Para que realmente você, sabe, nos faça uma visita, né, Fernanda? Às vezes a pessoa gosta da nossa programação, acompanha todo sábado e não conhece a gente pessoalmente, né? É verdade, com certeza. Essa pessoa deve ir, né? Com certeza. Então deve pega uma comparecer. caneta, um papel, anota os nossos endereços, faça-nos uma visita, que eu tenho certeza que você será muito bem recebido. Qual que é o nosso endereço na sede, Fernanda? Amém. Temos na rua Major Sertório, no centro da cidade, 685, próxima à Faculdade Mackenzie. Glória a Deus. Os cultos lá ocorrem às terças, quartas e quintas-feiras às 20 horas, domingo às 9h30 da manhã, escola bíblica, e às 18 horas o culto da família. De repente você está ali na região central de É São verdade. Paulo, faça-nos uma visita. Amanhã às 18 horas, o nosso culto da família, aproveita, leva aí, de repente, seu esposo, o esposo leva a esposa, leva a família, verdade, que glória a você Deus. que vai ver que bênção que é. Com né? certeza, é bênção para a sua vida. E você, de repente, fala, nossa, mas eu não moro no centro da cidade, moro ali na Zona Norte, na freguesia, né? Pois é, mas nós Na temos o João endereço, Paulo. olha que coisa boa. Temos endereço, irmãos, olha que bênção. É na altura do número 900, da Avenida João Paulo I, na freguesia do Ó. Então, nós temos cultos lá de terça-feira, que é a intercessão, que é uma bênção, que é às 20 horas. O culto de quarta-feira também, que é às 20 horas. E no domingo, que temos às 18 horas. É bênção para sua vida. Então, vem, irmãos. Amanhã, viu? Às Amém, 18 horas glória o culto a Deus. da família. É verdade. Procura lá o pastor Jorge, a pastora Aleluia. Alexandra, a pastora Regina, o pastor Lucas aqui da Amém. rádio. Tá Tem todo bastante mundo pastores lá. lá, é bênção. É, glória a Deus. E você que está em Cotia, ali na rua Brasilândia, no número 85, logo após o posto de saúde no bairro do Atalaia. Rua Brasilândia, número 85, logo após o posto de saúde no bairro do Atalaia, também tem uma igreja lá. Você que tem um amigo, de repente, que mora em Cotia, uma amiga, verdade. fala esse endereço, manda ele ir lá. Amanhã também às 18 horas o culto da família. Tá? E Aleluia. também os cultos ocorrem às terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas. E o domingo, às 18 horas, o culto da família. Faça-nos uma visita. E você que está aí ligadinho, que não anotou ainda nosso telefone para ligar, ou não ligou, ou já anotou e não ligou ainda. É verdade. Liga logo, irmão. Perdendo tempo, hein, irmão. A pessoa tá deixando a bênção passar, né? É verdade, não pode, irmãos. Não pode. Liga pra gente, 3713-4897 ou... 3486-3755. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né, Fernanda? Amém, com certeza, Que a gente vai verdade. falar sobre a verdadeira santidade, né? Porque muitas vezes, né, tem pessoas, né, Fernanda? A gente vê, né, na televisão, certeza. pessoas que comentam com a gente, que tem pessoas que buscam a salvação, a santidade através do sofrimento. Você já de viu? várias maneiras, já vi bastante, de várias maneiras. Mas não é isso, né? A palavra do Senhor fala que sem santidade nós não veremos a Deus. E nós temos que buscar a santidade através da palavra do Senhor, né? É verdade. Então tem muita gente que acha que buscando o sofrimento, né, é uma forma de buscar a Deus, né, indo É atrás do verdade. sofrimento, sabe, pagando aí, sabe, As promessas promessas, de é verdade. joelho, anda não sei quantos quilômetros de joelho, se esforçam em si mesmas para alcançarem a salvação e a santidade. Acreditam que mediante o esforço delas mesmas, ou porque... E outras, né, Fernanda, que acham assim, não, que eu sou muito bonzinho, vou para o reino de Deus, que eu sou muito caridoso. Não que a gente não deva ser, né, Temos que Fernanda? ajudar, sim, mas não salva, não traz a salvação para as nossas vidas, né? Justamente. Que seus esforços, suas virtudes, suas obras e seus sofrimentos alcançarão a salvação. Então não é dessa forma e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, sobre a Amém. salvação. Glória a Deus. A santidade, ela é obra da graça de Deus. Vou pedir para a Fernanda ler lá pra gente, Colossenses 2, 6 e 7. Amém. Diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado nela, abundando em ação de graças. Aleluia. Glória a Deus, tá vendo? A salvação, ela caracteriza-se por um ato de entrega e de confiança no amor e na provisão de Deus. Então, a partir do momento, como Paulo fala aqui, né, Fernanda? Como, Verdade. pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você reconheceu Jesus, né? Aceitou ele como Senhor e Salvador da sua Justamente. vida, né? A partir dali, você já está separado para Deus. É verdade. Você já está, sabe, salvo,
E a santificação é um processo. Com certeza. Na verdade, É um a processo, partir né? dali é andar com Deus e viver uma nova experiência de vida. Aleluia. Só recebe a Cristo aquele que se esvazia de si mesmo, entregando-se completamente a Deus. E Paulo fala, né? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo fala nesse texto, né, sobre 2 processos que acontecem na vida do cristão, a salvação e a santificação. Primeiro passo, então, que a gente já aprendeu aqui hoje nessa manhã, É verdade. para receber a salvação e a santificação, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Com certeza. A salvação, ela vem pela graça. É Né, verdade. Fernanda? A gente não pode comprar a salvação, pode? Não, com certeza. Será que todo o dinheiro do mundo compra a salvação? Não, não tem preço, né? Já foi um preço que não tem nem como calcular, É né? verdade, com certeza. Não tem preço. Não tem preço. Que foi o sangue de Jesus. A gente não tem Aleluia, nem como é calcular verdade. o valor, né? Com De que certeza. Deus fez no sacrifício de Deus e de Jesus, né? Porque Deus entregou o único filho. Com né? certeza. O único que se fez cordeiro, É né? verdade. Sem mácula, para que nos salvasse. Então não tem preço, viu, queridos? Você não pode comprar. Se alguém em alguma igreja está te falando aí, compra seu terreno no céu, compra sua salvação Acha por tal bem, valor, que isso não é verdade, É. viu? A gente vai ler na palavra de Deus. Portanto, a salvação, ela vem pela graça, pelo amor, né? De graça, você recebe de Deus. E a santificação, ela vem da mesma forma. Portanto, é a graça de Deus que nos salva e nos santifica. Que bênção, né, Fernanda? Se não fosse tremendo. isso, o que Nossa, seria da gente, né? Nós não seríamos nada, né? É Se não verdade. fosse a misericórdia do Senhor para as nossas vidas, né? Que nos fez merecedores, embora nós não sejamos merecedores, É né? verdade. O Senhor nos fez merecedores. E que nem eu falei para a irmã André, que sem santidade nós não podemos ver ao Senhor. Mas através do quê? De nós buscarmos o Senhor, de nós aceitarmos, através da confissão em crer, né? É verdade. No Senhor, não através de caridades, né? Porque a salvação não é por obras, né? Mas é pela misericórdia do Senhor, é pela fé em Cristo Jesus, né? É verdade Então, mesmo, é né? tremendo. Então, amados, a gente não está falando que você não pode ajudar o próximo, muito pelo É contrário, verdade, você temos que ajudar, deve, com isso é um certeza. comportamento cristão, você Aleluia, deve sim verdade. se importar com as pessoas. Se você é uma pessoa boa, continue sendo, em nome de Jesus. É, com E acho que certeza. cada vez mais a gente tem que melhorar, não é? Com certeza. Temos que ajudar, E né, temos irmãos? que ajudar, nossos justamente. próximos, porque a palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Isso, mas Tem que ser isso junto, não né? nos dá a salvação, É mas verdade. é uma obrigação cristã, né? Não vou nem falar certeza. obrigação, é algo que Deus realmente coloca no nosso coração, o amor de Jesus, É verdade. né? Em querer ajudar as vidas. Então, se você ajuda, as pessoas continuem ajudando, mas saiba que a salvação não vem através disso, É verdade. né? Como se expressa a verdadeira santidade? O apóstolo Paulo responde a essa pergunta de maneira muito didática. Primeiro ele mostra como não se expressa a verdadeira santidade e depois faz o oposto. Está lá em Eclesiastes 1:8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Filosofia aqui, amados, que ele quer dizer nesse texto, significa que qualquer tipo de conhecimento acumulado sobre Deus ou sobre qualquer outro assunto, segundo Paulo, a verdadeira santidade não é comprovada pelo conhecimento. Porque às vezes tem gente que fala assim, né, Fernanda, mas eu li a Bíblia do Conheço a começo ao Bíblia, fim, É verdade. sei todos os versículos de cor, então aí eu sou santo. Conhece a Bíblia de cor e salteado, não. Será que eu sou santo? Se eu Não. só sei, se eu tenho muito conhecimento? Não adianta conhecermos, né? Conhecer somente a palavra. Tem que ter uma vida de intimidade com Deus, né? É verdade. Né? Porque às vezes a gente encontra os irmãozinhos, Fernanda, que não sabem nem ler, muitas vezes, né? Não sabem ler, mas assim, tem uma santidade, tem um Verdade. contato com Deus, irmãos de oração, que você vê que buscam são mesmo, usados por Deus. É verdade. Né? E tem gente que fala, não, mas que eu já li a Bíblia, que eu sou formado em teologia, que eu tenho não sei quantas faculdades. Isso não significa santidade, Não né? significa nada para o Senhor. O que significa é o nosso interior, a nossa vida com Deus, nossa vida diária com Deus, né? É verdade. Então você que está buscando aí a santidade, saiba que Deus tem para te dar, viu? E Ele vai te renovar É a cada verdade. dia mais. Se você está tendo dificuldade, você fala, mas eu tô tão em pecado, André e Fernanda, vocês não sabem como é que estão minha vida. Vocês estão falando aí, acho que tudo é fácil. Vocês não sabem o que eu tô passando, né? O que eu me envolvi. Essa pessoa pode ligar pra gente, né, Fernanda? Pode, com A certeza. gente vai orar por Vamos ela. orar pela sua vida. E o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né? Então, esteja ligando para nós e o Senhor ama muito a sua vida. Não desanime, né? Creia em Deus que, por mais que você fale, eu pequei, mas nós temos um advogado, um justo juiz que está para nos perdoar, que nos ama, que nos renova a cada dia, embora nós tenhamos feito pecados, não, o Senhor nos renova a cada dia, nos fortalece, né? É verdade. E o nosso telefone é o 3713-4897.
e o 3486-3755. Liga mesmo, faz o seu pedido de oração. E o interessante é até a gente reforçar, né, Fernanda, que a gente não ora só agora na hora do programa. Que esse pedido de oração durante um mês, a nossa equipe de intercessão vai orar por você, né? Pessoas que têm esse chamado de realmente de interceder, de orar. Você vai, olha que bênção, durante um mês você vai estar recebendo a oração dos irmãos. E muitos irmãos já ligaram e depois puderam testemunhar que Deus fez em suas vidas. Faço mesmo. Com certeza. Vamos repetir o telefone, Fernanda? 37134897 e o 3486-3755. Eu quero ouvir esse telefone tocar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Liga mesmo. Os fariseus, eles se comportavam dessa forma, né, Fernanda? É verdade. Eles tinham um vasto conhecimento sobre Deus, mas Jesus os chamou certa vez de filhos do diabo. É impossível que algum filho do diabo apresente santidade. O próprio diabo também conhece a Escritura, mas para ele está reservado o fogo do inferno. Paulo faz ainda um segundo alerta. Está lá em Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Né? Às vezes a gente costuma julgar, né? Tal pessoa não é santo, sei lá, porque usa calça, tal pessoa não é santo porque fez tal coisa. A gente tem esse julgamento muitas vezes, né? Tem, com certeza. Que isso é muito errado. A gente não deve julgar. Quem é o único que pode julgar é Deus. Com certeza. Não é verdade? É verdade. O alerta de Paulo é contra o engano promovido pela vida de devoção. Muitas pessoas imaginam-se vivendo a verdadeira santidade pelo fato de expressarem com muita intensidade o comportamento religioso. Né, Fernando? Aqueles que, né, só andam com a Bíblia embaixo do braço, sou super religioso, não conversa comigo, não fala comigo que eu não me misturo. Ah, isso tem de monte, né, Andreia? É nós verdade. vemos isso. E a gente tem que vigiar, né, Fernanda? Com certeza, vigiar. Muitas vezes a gente até acha que dessa forma tá certo, não que eu, né, vou pôr uma roupa bem comportada. Não, é que as irmãs devem dar uma moça no Não, muito pelo contrário, viu? Verdade. Mas às vezes, pela aparência, a pessoa quer mostrar que ela é super santa, né? Que eu sou super santa. O jeito de vestir, né? É, a pessoa, se você falar com... Eu sou uma pessoa super santa, eu não posso falar com você. Então, assim, né, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Que Deus está aqui para nos corrigir, né? Com certeza. Para nos corrigir a cada dia. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama, né? É verdade. Graças a Deus, Deus nos ama. Ele me corrige a Fernanda e corrige a sua vida também. Aleluia. Nos tempos de Paulo, as pessoas imaginavam que a verdadeira santidade era evidenciada se a pessoa fizesse distinção entre alimentos ou se ela prezasse o comparecer a eventos religiosos. Os fariseus agiam dessa maneira, mas Jesus lhes disse. Está lá em Mateus 13:15. Você pode ler, Fernanda, pra gente? Posso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais, nem deixais entrar os que rodeais, os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. É verdade, tremenda, né? Muitas pessoas assim. Às vezes a pessoa de vez fortalecer a outra para a igreja, não vai, não quer que a outra vá também, não quer que a outra se fortaleça nos caminhos do Senhor, né? É verdade. Às vezes a pessoa ela até tem vontade de ir na igreja e fala, mas como você vai na igreja se você ainda está fumando? É verdade. Como que você vai na igreja se você ainda continua, sei lá, saindo, indo na balada? Assim, Deus, Ele quer receber a pessoa do jeito que ela tá, né, Com Fernanda? certeza. Ela vem como está. Nós não devemos permanecer, mas vem como está, porque o Senhor que vai renovar, não é verdade? Ele vai tratar, vai Tratar, curar, trabalhar. vai libertar. É verdade. Então, muitas vezes você fala, mas eu sou eu tô pecador, como é que eu vou na igreja? Deus quer te receber do jeito que você Com tá. certeza. Chegue-se a Ele que Ele vai fazer a obra. Aleluia, verdade. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Mas ninguém é mais santo porque deixa de comer isso ou beber aquilo, né? Ou porque participa desse ou daquele evento, né? Por fim, Paulo faz um último alerta. Tá lá em Colossenses 2:18, né? Lê pra gente, Fernanda. Diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Aqui Paulo ele afirma que as experiências sobrenaturais ou místicas não são um sinal que comprova a verdadeira santidade. As pessoas ali estavam vendo e adorando anjos, por imaginarem que Deus era inacessível. Elas começaram a buscar ajuda e revelação de anjos, as tiveram. Miguel, líder das hostes angelicais, era largamente adorado na Ásia Menor e a ele eram atribuídas muitas curas miraculosas. Com base nessas visões, muitos imaginavam-se espirituais, andando na verdadeira santidade. A essas pessoas, Paulo diz não.
Jesus mesmo chegou a afirmar, a gente vai ler lá em Mateus. Mas tem gente que é assim, né, Fernanda? Às vezes busca, né, várias coisas, né? visões, leitura de mão. E acho que com isso, né, com coisas assim místicas mesmo, né? É verdade. Muitas pessoas acham que todos os caminhos levam a Deus, tudo que você faz leva a Deus, buscam Deus de várias maneiras, né? É verdade mesmo. Né? E a gente sabe que só existe um caminho, né? É verdade. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chegou ao Pai senão por Ele. Então, querido, hoje é o dia de conserto, né? Hoje é o dia de você realmente refletir, falar, Senhor, será que eu estou agindo dessa forma? Todos nós temos que fazer uma reflexão, né, Fernanda? E eu acho que se o Espírito Santo está tocando no seu coração, é para que você realmente faça, sabe? Que você se renove nessa manhã, né? Como a gente costuma falar que a gente quer ser como um vaso, né, Fernanda? Nas mãos do olheiro, né? Pois é, né? Porque quando tá sendo feito um vaso de barro, é tão interessante, né? Que a massa tá ali molinha, né? E aí vai rodando, né? E vai moldando o vaso. Então deixa Deus te moldar nessa manhã. É verdade. Né? Aleluia. Deixa Ele fazer a obra aí na tua vida. Aleluia. Né? Tá lá em Mateus 7, 21, 23, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Né, Paulo está dizendo aqui de tais, ou melhor, Jesus, né, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Está lá em Colossenses 2:23. Apesar de parecerem sinais de verdadeira santidade, essas referidas práticas e expressões não conseguem refrear os impulsos da carne, antes muito facilmente os promovem, né? As pessoas às vezes, igual, né, tá falando aqui, interessante, né? Expulsei demônio. Falei em línguas. Né? Falei em línguas. Como? Né? Que eu não fui santo. Com certeza. Porque a gente sabe que Deus, ele acaba usando, né? Quando Deus tem que fazer uma obra, ele usa. É que nem você falou, muitas vezes é até aquela pessoa que ela não sabe nem ler, mas é um homem tremendo de Deus, e às vezes um homem que conhece a palavra, assim, nossa, mas olha que homem, ele expulsa demônio, ele fala em línguas, mas tem que ver realmente a intimidade, a humildade que ele tem com Deus, né? É verdade, se ele tem buscado conserto. É verdade. Né? Porque uma coisa é você estar consciente do pecado. Com certeza. Né? É muito, sei lá, muito complicado. Você está consciente do pecado e você vai lá e pratica toda vez, né? Verdade. Justamente, isso é iniquidade nas nossas vidas. Com certeza. Eu falo que nós não temos que viver na prática do pecado. Nós somos falhos. Se nós cometemos erros, né? Que nem eu falei para André, nós temos um justo juiz para nos perdoar. Mas não podemos viver na prática do pecado. Porque o Senhor, essa palavra é pro cristão, né? É verdade. Que o Senhor fala, né? É verdade mesmo. Que assim, realmente, a gente erra. Nós pecamos, somos pecadores. Mas a gente, né, ora a Deus, pede perdão e procura, né, não voltar mais. Com certeza. Né, levantar da onde caiu e seguir em frente, não olhar para trás, né, Fernanda? Com certeza. E o Senhor não lembra dos nossos pecados, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Muitas vezes nós lembramos do que fazemos, mas o Senhor não quer que nós lembramos. Não. Se você caiu, o Senhor vai te colocar em pé, vai te fortalecer, vai te renovar e você vai continuar fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. É verdade. E Deus, depois que Ele perdoa seus pecados, não adianta o acusador vir aí no teu ouvido não, viu? Falar, mas você lembra do que você fazia no passado? Você mentia, você roubava. Você lembra de como você era? Você pode até lembrar para honra e glória de Deus, porque Deus te transformou. É verdade, não é uma nova criatura, né? Aleluia. A acusação de Satanás. Você fala, eu era assim, mas Deus me renovou e hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher em nome de Jesus. Aleluia. Você está precisando desse renovo na tua vida? Manda pra gente um recadinho pelo MSN. Ah, que bênção, irmão. Passa aí, Fernanda, qual que é pra eles. A Miriam tá lá, já, toda chique de notebook no colo, esperando você fazer seu contato. Manda seu testemunho, manda seu pedido de oração. É verdade, o programa Estrela da Manhã, @hotmail.com com a irmã Miriam. Olha que bênção, irmãos. Temos o telefone e também um message também para você estar falando conosco. Faça seu pedido de oração, que a irmã Andréia falou, traz o seu testemunho, vai ser bênção. Nós vamos estar orando pela sua vida.
Na intercessão também vamos estar levando seu pedido de oração, clamando pela sua vida, e você vai testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida, né? Mas não esqueça, né? Programa Estrela da Manhã, @hotmail.com. É isso mesmo. Faça como a nossa querida irmã Yolanda, que já ligou, Aleluia. já está pedindo oração. Amém, glória Logo a mais a Deus. gente vai estar lendo aí o pedido dela, vamos estar orando. Faça como ela. É verdade. Ligue, se você não tem computador, usa o telefone, liga pra gente 3713-4897, 3713-4897, ou no 3486-3755, Aleluia. 3486-3755, ligue. O importante é você não ficar de fora da bênção. É verdade, irmãos. Não perca a sua bênção. Ligue para nós e fala conosco no Message. Vai ser bênção para a sua vida. Glória É a Deus. verdade. A gente tem que quebrar a religiosidade na nossa vida, né, Fernanda? Com certeza. meu Que Deus. achar que, né, como a gente falou, conhece a Bíblia de cabo a rabo, tem 2, 3 faculdades, ou se veste de tal forma, ou se comporta de tal forma. Você tem que refletir, né? Quebrar essa religiosidade e falar, não, eu sou de Jesus, e buscar cada vez mais, né, a santidade. É porque o Senhor está preocupado, né? Com o nosso interior, com a nossa vida de intimidade, né? O buscarmos ao Senhor, não com religiosidade, né? Mas com aquilo que nós colocamos diante do Senhor, a nossa intimidade, a nossa busca ao Senhor, em meditarmos a sua palavra, em buscarmos Ele de todo o nosso coração, É né? verdade. O que adianta a gente conhecer a palavra, né, Fernanda? E ela não entrar no nosso coração. É né? verdade. Ou a gente tem lá, sabe a Bíblia, leu todos os capítulos, sabe os versículos tudo de cor, e aí tá falando mal do irmão, né? Com Tá falando certeza. mal do pastor. Como é que Deus vai abençoar? E às vezes essa pessoa fala, mas Deus não me abençoa. É Eu verdade. vou na igreja todo domingo, eu leio todo dia um capítulo da Bíblia. Por que essa pessoa será que não tem vivido? Né? Com certeza. Passa lutas, aí muitas vezes nós chegam até a murmurar, né? É Nós verdade. não sabemos o que está acontecendo, mas por quê? Por causa, muitas vezes, do que nós falamos, do que nós cometemos, né? Depois nós temos É verdade, que viver da uma vida de religiosidade. santidade. Então, assim, amados, realmente é um dia de conserto, né? É Deixa verdade. Deus fazer a obra na tua vida, né? Fala, Senhor, me perdoa, né? Me ensina. Que Deus, eu tenho certeza, né? Que através do Espírito Santo Ele nos ensina todas as coisas, né? Com certeza, aleluia. Aleluia. Os sinais que comprovam a verdadeira santidade, tá lá, né, em Colossenses 3, 1, 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Em Deus. É tudo isso que eu estava falando, não é, Fernanda? É, com certeza. Tremendo, né, a palavra do Senhor? Aleluia. Aqui Paulo faz uma afirmação condicional. Ele diz que se as pessoas morreram em Cristo e com Ele ressuscitaram, então necessariamente viveriam uma mudança. Uma mudança se operou na vida delas. E essa mudança as leva a viver um novo estilo de vida, né? Que assim a gente pode chamar de santidade. Então santidade é um novo estilo de vida com Cristo. Né? Aquilo que a gente praticava e Aleluia. fazia, É verdade. a gente não faz mais. Nós somos novas criaturas na presença do Senhor. Aquilo que eu fazia, eu não fazia mais. Como o apóstolo Paulo fala, né? É verdade. Às vezes quando a gente lembra, né, Fernanda, como a gente era antes de conhecer a Cristo, É né? verdade. As coisas que a gente fazia, como a gente se comportava, como realmente Deus transforma. Né? Não porque um homem falou pra você, você tem que ser transformado, mas sim porque você sente isso no teu coração, né? E verdadeiramente você muda. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes você segue aí uma filosofia, uma religião que fala, não, você tem que mudar, e a pessoa até, né, se esforça e acaba mudando, mas depois de algum tempo ela volta a praticar aquilo que ela fazia antes, porque não teve a libertação verdadeira, né? Com certeza. Que é só Deus, que só Cristo pode realmente fazer nas nossas vidas. Aleluia. Tá lá em verdade, Colossenses 3:2. Pensai nas que a gente já leu, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O primeiro sinal da verdadeira santidade é o anseio pelas coisas celestiais. A gente começa a se interessar em ler a Bíblia, em orar, Verdade, né, com Fernanda? Em certeza. pregar, quer falar de Jesus para todo mundo. É o primeiro amor, né? Uma bênção. Então, assim, você começa a se interessar. É né? verdade. Olhar de outra forma, começa a ver quantas pessoas não conhecem a Cristo, que não têm a salvação, começa a se preocupar, sabe? Começa a se preocupar com a igreja, no cuidado com a obra, né? Nós temos aquela sede, né, que É você coloca dentro de verdade. nós, fazer a vontade de Deus, fazer que nem você falou, pregarmos o evangelho, sairmos falando de Deus para todo mundo, né? Trabalharmos na tremendo, igreja, é uma trabalharmos bênção. na igreja, É uma bênção. com certeza. Aquele que nasceu de novo, que vive em santidade, anseia por Deus mais do que por todas as coisas do mundo.
O desejo da pessoa é andar com Deus, né? Eu quero é mais, é Deus. E precisa de mais alguma coisa? Não, com certeza não, porque Deus, ele nos supre todas as nossas necessidades. Amém, aleluia. Contudo, o anseio por Deus é um aspecto subjetivo, que não pode ser medido muito facilmente. Por outro lado, o anseio por Deus leva a pessoa a tomar naturalmente duas atitudes práticas que facilmente podem ser medidas. Está lá em Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição e impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. A verdadeira santidade, além do anseio por Deus, se expressa por meio da morte do velho homem. Aqui Paulo enumera 5 vícios da carne que são destruídos pelo que é santo. O primeiro vício colocado nessa lista é a prostituição. Refere-se a toda relação sexual ilegal e ilícita e, portanto, envolve o adultério, a fornicação, o sexo antes do casamento, a bestialidade e outras formas de relação sexual, que são antinaturais e antibíblicas. Aquele que vive em santidade vai matando progressivamente esse vício em sua vida. Né, Fernando? Você vê como Deus realmente ele nos ama, ele nos santifica, né? Que ele quer operar nas nossas fraquezas mais íntimas, né? Tremendo. Como você falou aqui, aquele que vive a santidade vai matando, né? É verdade. Muitas vezes você fala mas eu tenho um vício, comecei a ir para a igreja agora, com aquela vontade, aquele desejo de buscar a Deus, aquele primeiro amor, mas eu tô com aquele vício ainda. Mas isso é um trabalhar de Deus, Deus vai trabalhando na sua vida, e com o tempo Deus vai te libertando, você vai se santificando através da palavra de Deus, através de buscar o Senhor Jesus, né? É verdade. É tremendo. E em todas as áreas, né? De repente, se você tem enfrentando alguma dificuldade na área sexual, né? Deus pode te libertar em nome de Jesus Cristo e você vai viver em santidade aí. É verdade. Né? A seguir, o apóstolo Paulo fala da impureza. Aquele que vive em verdadeira santidade se esforça para deixar de lado os maus intentos do coração, os maus pensamentos e as inclinações da carne, a pornografia, os atos libidinosos e a masturbação. Paulo continua a lista daquilo que o santo faz morrer. A gente está falando até abertamente de certas coisas, né, Fernanda? Que eu creio que é para libertação mesmo, né? Com certeza. Às vezes a pessoa está vivendo isso em casa, né? Pornografia ou pensamentos que são ruins, sabe? De repente pensamento de ódio, né? A impureza realmente que age. Mas assim, Deus está libertando nessa manhã em nome de Jesus. Com certeza. Peça aleluia. perdão. Às vezes a gente está numa situação que a gente não consegue nem orar. Liga pra gente que a gente quer orar por você, né? Manda o seu recadinho. Às vezes a pessoa não quer nem falar o nome. Não precisa falar o nome, né, Com Fernanda? certeza, não precisa. Deus conhece a sua vida, né? É verdade, mas liga pra gente, a gente quer orar. É verdade. Liga pra gente no 34863755, 34863755. E o 37134897. Isso mesmo, liga pra gente. Em nome de Jesus, Deus vai nos libertar, né? A palavra é para isso, é para libertar as nossas vidas. Aleluia. Ele faz morrer a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza. Paixão lasciva e desejo maligno têm praticamente o mesmo sentido e significam todo tipo de desejo que não é voltado para Deus. Assim, aquele que tem os olhos voltados para as coisas materiais está alimentando desejos malignos no coração. Aquela pessoa, né, que quer tanto ter as coisas, né, Fernanda? Só fica olhando o que o outro conseguiu. Aquela que o outro ambição, conseguiu, né? Um carro novo, que o outro tem uma casa Verdade. bonita. Não, que eu quero. E fica com aquilo no coração, quer conquistar a qualquer custo. Nem que tenha que subir em cima das pessoas na empresa. É verdade. Né? Isso é uma paixão lasciva, né? Por aquilo que não é a vontade de Deus. Que Deus, a gente sabe que tem bênçãos para nos dar, né? Com certeza, Deus tem grandes bênçãos. Porque nós, você fala, mas o irmão tem, eu não tenho, aquela pessoa tem. O Senhor tem bênção para todos nós, porque você fala que ele não faz exceção, né? É verdade. E na hora certa ele vai, sabe, dar a bênção que você tem pedido a Deus, a casa própria, de repente o carro. Deus sabe do teu coração e o que você tem necessitado. E eu tenho certeza que ele vai te abençoar na hora certa. A gente não pode, né, alimentar no nosso coração inveja, ambição, né? Muitas vezes a pessoa pensa em passar o outro para trás para conseguir o lugar da pessoa. É verdade. Deixa que Deus te coloca, viu? Porque Deus, ele vai te colocar em honra na hora certa. Não é verdade? Aleluia. A gente lembra do que Deus fez com José, que foi algo incrível, foi né? Foi tremendo. Ele passou pela aprovação, mas grande foi a vitória na vida dele, né? É verdade, foi maravilhosa mesmo. E Deus tem honra para você, né? Fez de um menino, né, que foi rejeitado pelos irmãos, os irmãos tinham inveja dele. É verdade. Esse menino, né, queriam matá-lo, mas a gente sabia que o propósito de Deus era maior na vida dele. E aí depois ele foi vendido como escravo, né? Ele passou por toda uma trajetória que é maravilhoso e se tornou, né,
Deus honrou ele, mesmo passando por aquela provação. Governador do Egito, hein? Governador. Mesmo quando ele estava na prisão, lá com o carcereiro lá na prisão, ele liderava ali dentro. É mesmo na dificuldade, ele estava liderando, ele estava no controle das coisas, porque Deus colocou ele na frente, né? É verdade. E até na dificuldade, na situação difícil, numa prisão, Deus honrou ele. Honrou ele, com então, às certeza. vezes, na sua dificuldade, você fala, mas eu tô numa empresa que eu não tô gostando muito das coisas, meu trabalho, na minha casa, Deus vai te honrar aí. Com certeza. Não é verdade? Creia, em nome de Jesus. É verdade. Aleluia. Há pessoas que oram não porque amam a Deus, mas sim porque desejam receber a admiração de outras pessoas, né? Também tem pessoas que, às vezes, o interesse dela não é nem tanto financeiro, mas ela quer que um determinado grupo, né, admire ela. Não que eu preciso... que quer ser importante, né? Pessoas que querem ser importantes. Que as chamam de espirituais, né? Que o desejo dela é que as pessoas olhem e falem, não, essa é espiritual. Esse é espiritual. Verdade. Pessoas querem muitas vezes receber glória dos homens, né? É verdade. Eu acho tão bonito aquele louvor, né? Que fala... Eu não sei exatamente a frase, mas ele fala mais ou menos assim, né? Que a glória dele é fazer com que conheçam a Deus. Aleluia. Não é verdade? Verdade. Que essa seja a glória para a tua vida, né? Que através da sua vida as pessoas se cheguem a Deus. E não que só simplesmente as pessoas olhem para você e achem você santo ou você espiritual, né? Que você realmente faça aí a obra de Deus verdadeiramente. Aleluia. O mesmo pode acontecer no tocante à leitura da Bíblia e ao jejum. Né? Tem gente que faz, que eu tô jejuando, que eu não tô comendo nada, tô fazendo um jejum aí do café da manhã, do almoço, da janta. E sai divulgando para todo mundo, né, Fernanda? Divulga, fala, e se faz de coitadinho, não, porque eu tô jejuando, que eu sou santo. Tem que ser algo particular, seu em Deus, né? Porque Deus vai te honrar, né? Nós temos que receber as honras dos homens, mas a honra de Deus que é a mais importante, né? É verdade. Portanto, a gente está falando tudo que a avareza, ela não se restringe somente ao amor ao dinheiro. Antes, abrange todo tipo de busca do bem pessoal por egoísmo. Portanto, tudo o que a pessoa faz pensando em si mesma e não em Deus é uma forma de egoísmo. Em outras palavras, ela se coloca no lugar de Deus e, portanto, promove a idolatria. Paulo diz que aquele que vive a verdadeira santidade dia após dia mata todos esses vícios. Ele não permanece na passividade, mas sempre busca a força que Jesus lhe pode dar. Por fim, Paulo apresenta outro sinal que comprova a verdadeira santidade, tá vendo? Então, às vezes, não é só o dinheiro, né, como a gente falou, né? Tem outras formas que a pessoa acaba tendo aí esse mal à avareza, mas em nome de Jesus recebe aí a palavra de Deus e busca a verdadeira santidade. É verdade. Tá lá em Colossenses 3:12, né, Fernanda? Lê pra gente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A verdadeira santidade, ela se expressa por meio do revestimento de Cristo. Aquele que é santo se torna cada dia mais parecido com Jesus. Amém. Glória a Que Deus. esse realmente é o nosso propósito, né, Fernanda? É verdade. Que a gente busque, né, se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Que a gente busque a mente de Cristo. Verdade, o caráter de Cristo, né? É verdade. Aleluia. Portanto, você que está precisando passar aí por uma transformação na sua casa, na sua família, de repente é o seu marido, que você sabe que ele não conhece a Cristo, né? Que ele praticou todas essas coisas, ele pratica, né? Todas essas coisas que a gente falou, porque ele não tem o conhecimento e a ciência, né, do que é a palavra de Deus, ele ainda não conhece a Jesus, né? Muitas vezes a gente conhece só de ouvir falar, né, Fernanda? Mas não de andar com de ele, não de né? andar com É ele. verdade. Se você tem enfrentado esse tipo de situação, liga pra gente, a gente quer orar, vamos orar aí pela salvação, né? A gente tem que persistir, né, Fernanda? A esposa não pode desistir do marido, o marido não pode desistir da esposa, ou os pais dos filhos, né? Às vezes, de repente, o filho se envolveu aí com o vício, tá em más companhias, né? Muitas vezes esse pai ou essa mãe olha pra esse filho e fala, eu não vejo mais jeito. É verdade, Né? mas para tudo há jeito pro A gente Senhor, quer dizer pra você nessa manhã que Verdade. Jesus, ele dá jeito, viu? Aleluia. Em qualquer situação. Verdade. Né? E Deus, ele pode renovar, sim, a sua família nessa manhã, pode trazer aí até você, até a sua vida, a santidade, e através da sua vida, né? Muitos vão falar realmente, nossa, essa pessoa é serva de Deus, né? Às vezes você lá no seu íntimo com Deus, na sua busca, indo na igreja, orando, né? Não sendo, como a gente falou, né? Hipócrita, né? Que a gente leu no começo, como eram os fariseus, que pelo muito falar, pelo muito conhecer, pelas vestimentas, ou porque participavam de eventos religiosos, achavam-se que eram santos. Vamos estar com jejuando, né? Mas assim, pelo seu comportamento É com verdade. Deus, que você tem buscado, você tem sentido através do Espírito Santo, o seu dia a dia de oração, de jejum, clamando pela tua família, as pessoas vão ver a diferença na tua vida.
Com né? certeza. Você vai ver que tem gente que vai chegar e você vai falar, ora por mim. Quantas vezes não acontece isso, né, Fernanda? Nossa, é a verdade, gente nem fala que é crente, né? Você nem Com falou certeza. nem falou nada ali no seu, sei lá, no ambiente de trabalho, tá quietinho na sua, e alguém chega e você é crente. É verdade. Porque Isso vê aconteceu. a diferença É de verdade. Deus, né? É tremendo isso, viu? Eu já tive essa experiência, é tremendo. E eu sempre falo, nossa, a pessoa chegar pra você e falar, nossa, mas você é evangélica? Nossa, a pessoa se abre, muitas vezes a pessoa já está até se abrindo a vida dela pra você, e você já aproveita a oportunidade de ministrar na vida daquela pessoa, né? E é tremendo mesmo, uma experiência que o Senhor, nossa, dá pra cada um de nós, né? Quando É buscamos. verdade. Então, assim, a gente tem que procurar, né? Andar como Cristo andou, Verdade. né? Buscar cada vez mais sermos parecidos com Ele. É difícil? É difícil, né, Fernanda? Fala É aí. verdade, com certeza. Nós somos pecadores, mas a gente tem aí um advogado perante o Pai que nos perdoa e a gente levanta e caminha e mantém o foco que é Jesus, É né? verdade, com certeza. O Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições, né? Nós passaremos por provações, mas é que era para termos bom ânimo diante das provações, né? É verdade. Ninguém falou que ia ser um mar de rosas, Não, né? falou não. Vocês vão... Que às vezes tem gente que pensa assim, né? Que Virou cristão, né? Seja crente que vai ser tudo muito bom pra você, um mar de rosas, você não vai sofrer mais. Não, a diferença é que, assim, tem lutas? Tem, né, Fernanda? Mas a gente tem a certeza da vitória. Com certeza. Não há vitória se não tiver luta, né? É verdade. Você sabe que Deus é com você ali no dia a dia. Aleluia. Né? De Verdade. repente você tá aí desempregado, tá passando por uma situação ou de separação, né? Mas Deus tá ali te honrando e vai abençoar a tua família, vai trazer seu marido de volta. Ou aquele que se sente sozinho, né, Fernanda? De repente tá aí Com solitário, buscando em Deus um companheiro. Deus Verdade. vai trazer para você, em nome Com de Jesus, certeza. essa bênção, creia. Então, amados, realmente, como a Fernanda falou, né? A gente teria muitas lutas, né? Jesus falou, né? A Fernanda só tá falando o que Jesus falou, graças a Deus. Né, Aleluia, é verdade. tá ficando parecida com Cristo. Amém, glória a Deus. Então, realmente, busque aí realmente a presença de Deus, né? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, viu, querido? Não desista não da sua família. Não desista aí da tua casa. Não desista aí de conquistar aquilo que você deseja no seu coração. Verdade. Até, de repente, na vida profissional. Lute, que Deus tem para te dar. Com certeza. Glória a Deus. Vamos só terminar aqui. Estamos quase nos minutos finais, mas dá tempo ainda de você ligar. Que tá aqui, né? Liga pra gente, 3713-4897. E o 3486-3755. Isso, Aleluia. glória a Deus. Então a gente está falando do novo estilo de vida, né? Com Cristo, que se chama-se santidade, né? Ele diz, né? Jesus, a verdadeira santidade se revela na misericórdia, na bondade, na humildade, na mansidão, né? Paulo que disse isso lá, que a gente já leu lá em Colossenses. Leia Colossenses inteiro, se você puder depois, É tremendo que você vai ver isso. que bênção que é Verdade. esse capítulo, né? Esse livro vai ser uma grande bênção. A misericórdia aponta para a compaixão de um ser humano para com o outro. Aquele que é misericordioso nunca é acusador e nem crítico. Antes, ele se oferece para ajudar e auxiliar aquele que está em situação de miséria. Nessa é a verdadeira santidade, né? Tá vendo? Você começa a ficar parecido com Cristo. É verdade. Você desenvolve aí uma compaixão, uma misericórdia, que aí sim, né? Um ato de ajudar não interessado. Com certeza. Né? Que eu vou ser bonzinho porque você salva, ou que eu sou santo. Não, porque Deus colocou aquele amor no seu coração. É verdade. Por isso, ele é também bondoso, sem dúvida. A bondade é um reflexo da humildade que existe no coração daquele que é santo. Ele sabe ele sabe que o seu coração é enganoso e que ele não é o melhor do que qualquer outra pessoa. Tá vendo só? Né? Você não é melhor que ninguém, né? Mas Deus, ele te faz dessa forma, né? Você sempre vai parar para pensar, não, eu sou pecador, eu não posso julgar. Né? É isso que ele quer dizer aqui. Eu não vou julgar. Eu vou ajudar o meu irmão, eu vou me consertar, vou orar por ele, vou andar junto. E é isso que Deus quer fazer aqui com as nossas vidas. E que ele não é melhor do que outra pessoa. Antes, ele reconhece que Deus é quem o sustenta. Por isso, ele também é uma pessoa mansa. Aleluia. Que bênção ser sustentado por Deus, né, Fernanda? É tremendo, né? Ser fortalecido por ele, ser sustentado por ele. É essa confiança que temos nele quando buscamos ele verdadeiramente, né? É verdade. A mansidão é uma característica na vida daqueles que reconhecem que suas vidas estão inteiramente nas mãos de Deus. Eles sabem que se algo não aconteceu do modo como eles esperavam, eles não devem se desanimar ou murmurar, tá vendo? Antes devem confiar em Deus, que faz todas as coisas de modo perfeito.
Tá vendo? Só confia no Senhor na forma que Ele faz. Não quer ensinar Deus a ficar fazendo, né? Uma ajudinha pra Deus, né? Tem gente que quer ensinar Deus a conseguir a bênção. Senhor, faz assim, assim, assado que eu vou receber sua bênção. É verdade. Não, deixa que Deus faz do jeito dele, do modo perfeito. Né? E a mansidão é uma característica das pessoas que andam em santidade. Né? Então você vai crer, você não vai se desanimar se não aconteceu algo que você queria. Você vai confiar em Deus Perseverar, e né? vai crer que Deus vai agir na hora certa e do modo perfeito na sua vida. É verdade. Naturalmente, a mansidão conduz à longanimidade. Aquele que é verdadeiramente santo, ele é paciente, né, Fernanda? É verdade. Ele sabe que Deus vai fazer as coisas no tempo certo. Por isso, ele descansa em Deus. Todas essas expressões existiam na vida de Jesus. Aquele que anda na verdadeira santidade as possui na sua vida. E a cada dia, ele se torna mais parecido com Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, né, a Deus. Senhor, me faz parecido com o Senhor. Né? Me faz parecer contigo, né? Me renova a cada dia, Senhor. Glória a Deus. A gente tem um internauta do Rio de Janeiro, que bênção, conectado no programa. Que bênção, tá vendo? Tremendo, hein? Por isso você que tá aí, ó, a gente tem programação aí até o meio-dia. É verdade. Né? O nosso MSN também fica aí pro próximo sábado para você anotar e conversar com a gente, né? Programa estreladamanhã@hotmail.com. E você que está aí em casa, que tem telefone, liga pra gente dar tempo ainda de receber a sua ligação. Estamos caminhando aí para os minutos finais, né, Fernanda? É verdade. Aproveita. Se não conseguir também ligar agora, liga depois, até o meio-dia, tem programação. Tá? 3486-3755, 3486-3755 e 3713-4897. Glória a Deus. Você que já vai à igreja, acho que tudo isso aqui foi um ensinamento, né? Para quem já é cristão, já conhece a palavra. Aquele que não conhece, né, Fernanda? Sempre há tempo, né, de se achegar a Jesus, né? Com certeza. A tudo há um tempo, né? Você que não conhecia, ou você que conhece o Senhor de ouvir falar, mas não de andar com o Senhor. Essa palavra foi uma palavra tremenda, não somente uma santidade, mas uma libertação para aquele que está muitas vezes afastado, muitas vezes aquele que não se sente digno de estar na presença do Senhor. Como nós falamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, você se levantar e se fortalecer e saber que Deus é na sua vida. Glória a Deus, isso mesmo. Então vamos aproveitar, vamos orar pela tua vida, né? Vamos crer que Deus é aquele que faz a boa obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Senhor Deus Pai amado, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, eu oro, Pai, por todos os nossos ouvintes, Amém, Senhor, aqueles que estão pela internet, aqueles que estão pela rádio, Senhor, que o Senhor possa abençoar todas essas vidas, Aleluia. Pai. O Senhor conhece as necessidades, as angústias, Pai, que cada um tem enfrentado. Senhor, por isso, vem com a tua mão forte sobre a vida de cada um deles, Pai. Trazendo a libertação, o conserto, a restauração, Pai, a santidade, Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos santos como Aleluia, tu, Pai. glória a Deus. Nos ensina, Senhor, trabalha em nossas Senhor, vidas. Em nome de Senhor, Jesus. aqueles que estão com vícios, Pai, do cigarro, da bebida, drogas, Senhor, em nome de Jesus, liberta, Pai, os teus servos, eu te peço, Deus, vem com libertação. A mãe que ora por esse filho, Deus, em nome de Jesus Cristo, toca nessas vidas, Pai. Traz a libertação, Senhor, que conheçam o teu nome verdadeiramente, Pai. Ô, Senhor, a esposa que ora pelo esposo, o esposo que ora pela esposa, Senhor, traz, Pai, a tua vitória, a restauração desse casamento, dessa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tu és maravilhoso, Pai. Um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que nos renova, Senhor. Um Deus que toca em nossas vidas, Senhor. Nos ensina mesmo, Pai, a cada dia sermos como tu, Pai. Caminha com os teus servos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aqueles, Senhor, que estão acamados, Pai, num leito de hospital, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, com transformação, com restauração, com cura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toda dor de cabeça, toda dor na coluna, toda dor nas pernas, toda dor no estômago, na nuca, em nome de Jesus, nós expulsamos, Pai, em teu nome, que essa pessoa, Senhor, receba a tua cura, Pai. Ô, Senhor, a tua restauração, Senhor, que esse diagnóstico médico, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, porque ela crê nos médicos dos médicos, Senhor, aquele que pode realmente curar, Pai, verdadeiramente as nossas vidas, Senhor. Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por essa manhã de milagres. Amém, glória a Deus. Pai, que realmente os teus filhos vivam a tua palavra, Senhor. Deus. Que seja, Senhor, como uma semente que cai em terra fértil, Senhor, e que floresça, Senhor, Pai, Pai, e dê bons frutos, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por Pai, essa programação e pela vida de cada um, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor.
Eu te louvo, né, por essa manhã. verdade. Agradeço, Senhor, pela vida dos nossos ouvintes. Amém. E Yolanda, seu pedido está aqui. Nós vamos estar passando, vamos orar aí pela toda a sua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Continue aí na nossa programação. Você, nosso querido ouvinte, já vai começar daqui a pouquinho o Profissional de Sucesso. Desejo a vocês aí um final de semana maravilhoso e uma semana de vitória. E até sábado que vem, né? Verdade, até sábado que vem. Esteja ainda conosco. Até o meio-dia, o programa até o meio-dia, né? Bênção. Continue nos ligando. Você que está no Message, esteja falando conosco, faça sua oração. Em nome de Jesus Cristo. Em sábado nós estamos de volta aqui em nome de Jesus Cristo para abençoar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Até sábado que vem. Amém.